ela é protegida pela coluna vertebral, né? No caso aqui, ó, a medula espinhal, ela vai passar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ciências Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje nós iremos falar sobre o sistema nervoso central. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco. E vamos à vinheta. Então pessoal, como eu estava falando, vamos falar aqui sobre o sistema nervoso central, né? Também chamado de SNC. E aí no sistema nervoso central nós vamos ter o seguinte: a sua composição. No caso, o sistema nervoso central, basicamente, ele vai ser formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? Encéfalo e medula espinhal, que estão aqui no caso pintados de laranja, né? Aqui é o sistema nervoso periférico, mas será motivo de uma próxima aula, né? Nós iremos ver isso em outra aula. Então, no caso, basicamente, o sistema nervoso central formado pelo encéfalo e a medula. No caso, em relação ao encéfalo, nós temos o seguinte: veja bem, o encéfalo ele é protegido pelo crânio, né? Então a função do crânio é proteger o encéfalo. Só que, então o encéfalo ele fica aqui, né, dentro do crânio, sendo protegido pelo crânio. Só que lembre-se, pessoal, nós não temos, no caso é crânio de adamantio não, certo? Por favor, quando vocês estiverem andando de moto, usem capacete, né? Que ninguém tem o crânio do Wolverine não para segurar uma bala, né? Então, apesar de termos o crânio para proteger o encéfalo, não exagera, ok? Aqui também a gente vai ter o seguinte, ó, o nosso crânio o encéfalo é ele quem vai armazenar todas as informações na forma de impulsos nervosos, né, de conexões eletroquímicas nos neurônios, e ele também vai controlar todas as funções vitais. Então o nosso encéfalo ele é extremamente importante, né? É ele em que vamos armazenar todo o nosso conhecimento, como também ele controla todas as funções vitais do nosso corpo. Além disso, pessoal, o encéfalo ele é protegido por três membranas chamadas de meninges, né? Que você vai ter a pia mater, dura mater e aracnoide. Além disso, também é revestido pelo líquido cérebro espinal. Então, olha só, aqui eu tenho revestindo o encéfalo. Você vê aqui que ele é todo revestido por essas três membranas. Ó, pia mater mais interna, aracnoide e a dura mater. Entre a pia mater e a aracnoide existe o líquido cérebro-espinhal, né? E aí veja bem, aquela doença chamada de meningite, né, ela é justamente uma inflamação dessa estrutura aqui das meninges, né? E uma característica dela é que dá uma dor na nuca, pode ser causada por vírus ou bactérias e caso você não trate, pode matar, né? Então tem a vacina aí, né? O SUS está distribuindo a vacina. Vão atrás, vamos parar dessa descrença que foi gerada pelo bolsonarismo em relação à vacina, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar a vacina, porque os nossos pais tomaram vacina, né? Eu fui vacinado, já vacinei meus filhos. Então, por favor, se você tem algum irmãozinho, fale para o seu pai vacinar, né? Então, se seu pai não quiser, fale com seu avô, mas vacine, porque é um crime no Brasil ter essa oportunidade de vacinar e o pessoal não querer vacinar. Isso aconteceu depois, infelizmente, desse momento histórico horrível do Brasil, que foi o bolsonarismo. Mas vamos continuar, vamos falar de coisa boa, né? Além disso, o encéfalo ele vai ter aqui a substância cinzenta, que é mais externa, e é formado pelo corpo celular dos neurônios, e a substância branca, que é mais interna, que é formada pelo axônio.
Então, no caso do encéfalo, você vai ter essas duas divisões, né? A substância cinzenta e a substância branca. Substância cinzenta, formada pelo corpo celular, e a substância branca, formada pelo axônio dos neurônios. Então, nós temos essa diferença aqui, né? Além disso, nós vamos ter o seguinte, olha só, nós vamos ter essa divisão, certo? Que é o neurocórtex, que é responsável pelas funções intelectuais do nosso encéfalo. Você vai ter o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e o complexo reptiliano, que é responsável pela sobrevivência do nosso corpo. Então, o nosso encéfalo ele tem essas três divisões: neurocórtex, sistema límbico e complexo reptiliano. Então, aqui você vai ter o seguinte, olha só. Neurocórtex, responsável pelas funções intelectuais, é aqui onde você vai armazenar os seus conhecimentos. O sistema límbico, que é responsável pelas emoções, quando você tem uma raiva, uma alegria muito grande, é essa área aqui que é afetada. E o complexo reptiliano, que é responsável por controlar as funções vitais do nosso corpo, certo? Então, o encéfalo ele vai se dividir nessas três áreas aqui, né? Neurocórtex, sistema límbico, complexo reptiliano. Funções intelectuais, emoções, controla as funções vitais. Ok, pessoal? Então, não esqueçam disso. Além disso, nós vamos ter o seguinte. Cada área tem uma função específica, né? Uma é responsável pela fala, outra pela visão, audição e interpretação. Então, no caso do nosso encéfalo, as coisas não são bagunçadas. Ó, essa região aqui posterior, responsável pela visão, né? Produção da fala nessa região aqui anterior, né? Compreensão da linguagem nessa região, audição na região temporal, né? Então, o que é que acontece? Em que isso implica? Daí eu falei a questão do cuidado com acidentes, porque em um acidente com um traumatismo craniano, dependendo do local do encéfalo onde ocorra a lesão, você pode ter alguma função prejudicada, tá entendendo? Mas, embora que o cérebro ele tem capacidade de delegar essa função para outra parte dele, né? Com muita fisioterapia no passar dos anos, ele é bem plástico, mas em relação a isso é muito bom ter cuidado, né? E aí temos aquela velha questão assim, do lado direito do cérebro, onde você tem mais a questão da criatividade, função artística, né? Pensamento holístico. Lado esquerdo, mais o pensamento analítico, linguagem, lógica, escrita. Além disso, no caso, como eu falei, os traumas podem afetar partes, no caso aqui, partes específicas do nosso encéfalo. Por isso, pelo amor de Deus, use capacete e equipamento de segurança, pessoal. Não saia de casa sem usar capacete. Use equipamento de segurança para proteger a medula, ombro, né? Então, lembre-se, você não é Wolverine. Não tem o esqueleto de adamantio. Então agora vamos falar da questão da medula espinhal. No caso da medula espinhal, nós temos o seguinte. Olha só. A medula espinhal, ela é protegida pela coluna vertebral, né? No caso aqui, ó, a medula espinhal, ela vai passar por dentro da coluna. Então a coluna, ela tem a função de proteger a medula. Outro detalhe, veja bem, então como eu falei, ó, a medula em si, ela vai passar por dentro das vértebras. Olha a medula aqui, pessoal. Aqui eu tenho as vértebras da coluna. Então a nossa medula, ela passa por dentro das vértebras. Aqui eu tenho o disco intervertebral. Então coluna, ela tem a função de proteger a nossa medula. Aqui eu tenho um nervo, ó, os nervos saindo, certo? Então, basicamente,
é a coluna que vai proteger a nossa medula, ok? Aí lembrando que, no caso, a vértebra, ela é um exemplo de um osso irregular, né? Que nós vimos isso na parte do sistema esquelético, né? E posteriormente eu pretendo colocar no canal. Então veja bem, no caso, a medula ela tem duas funções bem importantes. Primeiro, é ela quem vai trazer os impulsos do corpo para o encéfalo e transmitir os comandos do encéfalo para o corpo. Então, digamos, pousou uma mosquinha aqui no seu ombro. O nervo leva esse impulso para a medula leva essa informação para o cérebro, e aí você pensa, que droga, tem uma mosca no meu ombro. Só que isso ocorre em milésimos de segundo, né? Então, a medula espinhal é como se fosse uma estrada, certo? Ela é como se fosse uma estrada que leva informações para o encéfalo e leva os comandos do encéfalo para os músculos, né? Para que nós possamos realizar as vontades do encéfalo, ou a nossa vontade, no caso, né? Em relação à substância cinza e a branca, no caso da medula é invertido, né? É invertida. A substância cinza ela fica por dentro, certo? Ó, como vocês podem ver. Perdão. No caso aqui, a substância cinza ela fica por dentro e a branca por fora. Lembrando que a cinza, corpo celular dos neurônios, a substância branca ficam os axônios. No caso, essa conexão ela é invertida na medula. Certo, pessoal? Então, no caso, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema nervoso central. Se você gostou, deixa aí seu like, comenta, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!